Então, bora começar com os pré-requisitos. Esses pré-requisitos aqui que eu vou te passar é tudo que você precisa saber para acompanhar a aula de hoje. Então, eu não vou pular passos, tá bom? O meu objetivo aqui não é passar a aula correndo. O meu objetivo é fazer com que cada aluno que acompanhar essa aula, né, do início até o final, eu quero que cada aluno consiga fazer aqueles 4 limites que eu passei, ok? E não importa se você nunca viu essa matéria na vida. Seguindo esse passo a passo aqui, você vai entender. Olha só. Primeiro pré-requisito. Um limite de uma variável que você já sabe identificar, né, foi o primeiro tópico dessa aula. Como que você resolve? Você vai simplesmente calcular a imagem da função. Ou seja, em outras palavras, você vai substituir o x por a e vai substituir o y por b e resolver o exercício. Muitas vezes você pode até colocar esse valor na calculadora, tá? 80% das faculdades deixam usar a calculadora. A parte numérica, a expressão numérica, você não precisa ficar perdendo tempo fazendo conta. Isso a gente ganha alguns segundos, mas não ajuda tanto assim não, tá? Então, para resolver um limite de duas variáveis, é só substituir. Substituir o x pela tendência do x, substituir o y pela tendência do y. Agora, o problema é quando dá 0 sobre 0. 0 sobre 0, né, a gente não consegue resolver. Mas, se, por exemplo, você substituir e der 10, acabou, é o resultado. Se você substituir e deu 15, acabou. Você precisa fazer conta, você precisa provar que ele existe. É o limite mais fácil que tem. É quando você substitui e a resposta é um número. Tá? E esse limite cai na prova, tá, gente? E é um assunto comum em prova também. Normalmente os professores passam isso aqui só para ninguém zerar a prova, né? Porque esse é o mais fácil. Às vezes a função aqui ela é difícil, parece ln tangente, parece umas coisas complexas, mas quando você substitui, dá 2. Acabou, você não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. É só substituir. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber esse primeiro tipo de limite, tá bom? O segundo pré-requisito é colocar em evidência. Isso aqui eu acredito que todo mundo já conhece, né? Desde o ensino médio a gente já está acostumado com isso. Normalmente a gente coloca em evidência os fatores comuns com o menor grau. Então, se eu tenho x ao quadrado e x, o x, quando não tem nada, é x elevado a 1. Perceba que é como se fosse x vezes x mais x. Então, a gente tem um termo em comum, que é o próprio x. Aí a gente vai escrever isso de uma forma diferente. Você coloca o x em evidência e depois escreve x mais 1. Perceba que se você multiplicar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Então, a gente não muda a função, a gente não muda a expressão. A gente simplesmente escreve ela de uma outra forma. É um dos tipos de manipulação. Essa propriedade aqui, né, chama propriedade distributiva da multiplicação. A colocar em evidência é exatamente o procedimento contrário. Quando você faz a propriedade distributiva, você expande. Quando você coloca em evidência, você fatora. É exatamente o contrário. Isso pode ser aplicado não só com x, né? Pode ser aplicado com x e y. Pode ter números também, né, em comum. Então, nesse segundo exemplo, ele tem 3x mais xy. Nesse caso, só o x que está em evidência. Só o x está em evidência e vai sobrar o que lá dentro? O 3 e o y. Então, coloca o x em evidência e mantém o 3 mais y. Se você está em dúvida, sempre confere. X vezes 3, 3x. X vezes y, xy. Como aqui é mais, você mantém um sinal de mais. Na dúvida, sempre confere. Tá? A lógica aqui, por trás, é o seguinte, olha só. Vê se faz sentido para vocês, hein? X ao quadrado mais x. Você vai multiplicar todo mundo por x e depois vai dividir por x. Eu posso fazer isso? Não posso? Por quê? X dividido por x é 1. A lógica é essa. Só que a gente já faz isso de cabeça. Então, eu vou multiplicar por x e dividir todo mundo que está lá dentro por x. X ao quadrado dividido por x é x. X dividido por x dá 1. Legal? Você multiplica e divide. Essa é a técnica por trás da
de colocar em evidência. Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é importante não só no cálculo de limites, mas no cálculo inteiro, tá? Essa estratégia aqui é muito usada. Mais um último exemplo. Dessa vez tem mais termos em evidência. Olha só. A gente tem o x em comum. A gente tem também o y em comum. E temos ainda o 2 em comum. Porque 4 é 2 vezes 2. Olha só. Eu vou escrever de novo aqui em cima. Só que de uma forma mais didática. Eu tenho 4xy mais x ao quadrado y. Eu posso escrever assim, ó. É 2 vezes 2 vezes x vezes y, mais 2 vezes x vezes y. Quais são os fatores comuns? O 2, o x e o y. Então a gente coloca o 2xy em evidência. E o que sobra? Sobra o 2 e sobra um x. Então fica 2 mais x. Legal? Na dúvida, confere. 2xy vezes 2, claro que vai dar 4xy. 2xy vezes x é 2x ao quadrado y. Na dúvida, sempre confere. Então a gente vai usar muito essa técnica nessa aula de hoje, tá?